uma edição depois e fica certinho. Vamos lá, vamos retomar então, vamos começar do início. Markets Overview, os índices mundiais, então, com S&P em alta de 0,49%, o Dow Jones caiu 0,20%, o Nasdaq teve uma alta interessante de 1,22%, depois de toda essa queda. Russell 2000 teve também uma alta de 0,14%. O VIX, que é o índice do medo, caiu praticamente 10%, depois de ter subido forte há 2 dias atrás, subiu 19% e agora já está devolvendo. Isso representa o quê? Uma calmaria, ou seja, não digo uma calmaria, mas estamos retornando aos patamares normais, né? Ou seja, é uma calma acentuada aí que está devolvendo a tranquilidade para os investidores. O Ibovespa fechou em alta de 0,29% e o dólar se apreciou frente às principais moedas 0,29%. O FIT subiu 0,53%, o CAC 40 0,59%, o DAX da Alemanha subiu 1,56%, e aí o Nikkei subiu 0,07% e o Hansen caiu 0,76%. Então, assim, já os mercados mundiais com uma maré mais de bull, ou seja, mais otimista. Nos assets, nós temos o petróleo bruto, o crude oil, teve uma alta de 2,19%, o ouro subiu 0,69%, a prata 1,67%, o cobre 1,68%, o gás natural caiu forte, caiu 8,83%, e o petróleo Brent, que é a referência da Petrobras, subindo aí 2,06%. Tá? O euro frente ao dólar desapreciou 0,22% e o dólar frente ao ien teve uma alta de 0,33%. Aqui nos tesouros, também os índices de tesouros 5, 10 e 30 anos, todas as curvas subindo aí, ó, os tesouros americanos, né? E aqui nos setores a gente fica feliz de novo de ver esse verdinho, que ficou por tantos meses aí, né? Esses setores no verdinho, esses últimos 2 dias foi terrível. Tecnologia, então, foi a maior contribuição aí para os principais mercados americanos, subindo 1,54%. Os serviços financeiros, ou seja, os bancos, 0,69%. Consumo cíclico, 1,02% de alta. Dentre as altas ainda o serviço de comunicação, 1,44% de alta. A energia subiu 1,09%. Os industriais subiu 0,14%. Os materiais básicos, como eu falei, foi o único que estava no verdinho ontem, subiu 0,26%, a mesma porcentagem do setor de utilities. Dentre as depreciações, o serviço de consumo defensivo caiu, teve uma maior contribuição negativa de queda de 1,93%, seguido de saúde com 0,56%, e o real estate caiu, fechou praticamente estável, mas com uma queda de 0,04%. Ok? Com relação às stocks, com relação às ações americanas, destaque aí para a NVIDIA, que voltou a subir bem, subiu 6,43%, aí a Tesla subindo 7,59%, o Ford Motors caiu 1,03% e a Palantir subiu forte aí, ó, essa empresa de tecnologia, ela presta serviço para o governo americano, 7,17% de alta. Lucid Group subiu 3,35%, American Airlines também caindo, mais um pregão caindo 4,62%. Tá? Aí vamos para a primeira notícia que eu tinha passado para vocês aqui, que era sobre o mercado de ações com um rally de tecnologia, liderando Nasdaq e S&P mais alto, com Tesla e NVIDIA subindo após a pressão legal do CPI. Vamos lá. As ações de tecnologia de mega capitalização lideraram uma recuperação cautelosa das ações na quarta-feira, com investidores se concentrando nas últimas rajadas tarifárias e em uma leitura de inflação mais fria do que esperado. O Dow Jones Industrial Average encerrou o dia em queda de 0,2% após reverter o curso do início da sessão.
Enquanto isso, o S&P 500 subiu cerca de 0,5%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,2%, liderando a alta. Uma recuperação da Big Tech liderou os ganhos, com a Nvidia subindo mais 6% e Tesla adicionando mais 7%. Na quarta-feira, os dados mais recentes do Bureau of Labor Statistics mostraram que o índice de preço ao consumidor, o IPC básico, ou CPI, como eles chamam, que exclui os custos mais voláteis de alimentos e gás, subiu 3,1% em fevereiro, abaixo dos 3,3% vistos no mês anterior. Isso marcou o menor aumento anual no núcleo do IPC desde abril de 2021. Aqui a matéria mostra o gráfico do S&P, mostrando aqui os últimos 5 dias, né? Visível queda, né, em todos os índices, no caso o S&P não está sendo diferente. Mas a política tarifária em rápida evolução do presidente Trump está em mente depois que a incerteza alimentou outra sessão volátil que terminou com perdas na terça-feira. O Canadá impôs tarifas sobre 21 bilhões em produtos dos Estados Unidos em resposta às tarifas gerais de Trump sobre o aço e alumínio, que entraram em vigor na quarta-feira. A União Europeia já havia dado sua própria resposta, colocando contra-tarifas correspondentes sobre 28 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos a partir de abril. E aí, nessa toada, o dólar fechou a 5,79. Pessoal, tá tudo certinho o vídeo aí? Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Beleza. O dólar americano, então, fechou o pregão de hoje a 5,79,9, 5,80, né? Basicamente, ontem fechou 5,81, então tá mais ou menos na mesma linha. Variou bastante no dia de hoje. A gente pega aqui, ó, 12/3, a partir daqui, foi lá em cima, ele veio aqui no high aqui 5,82, aí no low ele veio 5,78 e fechou em 5,79, né? Variou bastante hoje. Então tá, vamos lá, essa matéria de novo que a gente estava falando assim. E o que vai acontecer? O Trump conseguirá evitar uma recessão, então, nos Estados Unidos? No Invest.com por Valid Karametovich, né? Vamos lá. As políticas comerciais do governo Trump e a recente correção no setor de tecnologia desencadearam uma forte queda nos mercados financeiros, aumentando o temor de uma possível recessão nos Estados Unidos. A grande questão é se a desaceleração será intensa o suficiente para caracterizar uma recessão ou se a economia enfrentará um período de estagflação, que nada mais é do que a combinação de baixo crescimento com inflação elevada. Recessão é o cenário mais provável segundo os analistas. Para a BCA Research, uma recessão ainda é o desfecho mais provável. Abre aspas. As políticas comerciais adotadas por Trump, aliadas à forte desvalorização das ações de tecnologia, provocaram uma queda expressiva no mercado de ações, cenário que pode evoluir para um mercado de baixa e uma recessão, fecha aspas, afirmam os estrategistas da BCA, liderados por Matt Gertken. Embora os rendimentos dos Treasuries de longo prazo tenham recuado, ainda não caíram abaixo de 4%, nível que indicaria um alerta claro de recessão. No entanto, os aumentos dos spreads de crédito e a volatilidade dos mercados demonstram que os investidores estão cada vez mais preocupados com a economia. O impacto das tarifas e política fiscal dos Estados Unidos. As tarifas comerciais impostas pelo governo desempenharam um papel central nesse ambiente de incerteza. Mesmo antes de sua implementação total, os consumidores norte-americanos já haviam reduzido suas reservas financeiras e o mercado de trabalho mostrava sinais de desaquecimento. A BCA ressalta que muitos investidores subestimaram a disposição de Trump em adotar medidas comerciais agressivas. Agora, ao se recusar a descartar possibilidades de uma recessão, o presidente intensificou as preocupações do mercado. Outro fator que adiciona instabilidade ao curto prazo é a postura do governo em relação ao Canadá. A Casa Branca tem mostrado pouca disposição para fazer concessões nas negociações comerciais, elevando a incerteza. Por outro lado, a política fiscal ainda pode influenciar o desempenho econômico. O Congresso dos Estados Unidos deve aprovar um novo pacote de estímulo equivalente a 1,2% do PIB, distribuído ao longo de vários anos. A maior parte do alívio tributário será antecipada para compensar o impacto das tarifas sobre a atividade econômica. Abre aspas. Embora o montante seja pequeno quando diluído ao longo de uma década,
o governo pretende concentrar os estímulos nos primeiros anos para amenizar os efeitos negativos das tarifas em 2025 e 2026. Já os cortes de gastos devem ocorrer mais adiante, explicam os analistas do BCA. China e Europa tentam estimular suas economias, mas incerteza global persiste. Outros países também estão adotando medidas para tentar sustentar o crescimento. A Europa deve injetar um estímulo fiscal equivalente a 1% do PIB, enquanto a China planeja um pacote de 3,8% do PIB para impulsionar sua economia neste ano. Apesar desses esforços, a BCA Research alerta que as iniciativas podem não ser suficientes para evitar uma desaceleração global mais intensa. Caso os Estados Unidos consigam evitar uma recessão, a alternativa mais provável será um período de estagflação, cenário caracterizado por inflação persistente e crescimento econômico fraco. Um dos fatores que podem desencadear esse quadro é o comportamento dos preços do petróleo. A BCA prevê que interrupções na oferta global de energia devido a tensões geopolíticas podem provocar um choque inflacionário no setor ao longo do ano. Os preços do petróleo devem se manter acima das projeções iniciais devido a cortes na oferta global, destaca a equipe da BCA. Se os custos de energia subirem de forma expressiva, a inflação pode continuar elevada, mesmo em um cenário de desaceleração econômica, o que caracteriza um ambiente de estagflação. Diante desse contexto, a BCA recomenda que os investidores adotem uma postura defensiva, considerando os riscos associados à queda do setor de tecnologia, a desaceleração econômica, a implementação de tarifas comerciais e a incerteza da política dos Estados Unidos e no cenário global. O mercado, entre aspas, já precifica um risco elevado de recessão, enfatiza a consultoria. No mercado de ações, a BCA sugere um posicionamento favorável ao setor de energia, enquanto reduz a exposição a segmentos mais cíclicos, como tecnologia. Bacana, né? E aí temos um lado interessante, só sempre lembrando que aqui a gente trata das notícias, ou seja, das informações, para que você esteja mais bem informado, a gente trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, pega esse compilado aqui e já se informa bem para as informações do próximo dia, né? Então, assim, a gente não traz opiniões aqui, a gente lê as matérias, procura fazer um compilado do que saiu de importante no dia e traz para vocês aqui, ó. Uma notícia da Business Insider, um lado positivo em meio ao caos do mercado introduzido por Trump. Taxas de hipotecas mais baixas. Vamos lá. O caos que se desenrola nos mercados financeiros tem sido exaustivo para os investidores. No entanto, para os compradores de casas, o caos do mercado veio com um lado positivo. As taxas de hipoteca estão em baixa. A taxa de hipoteca de 30 anos caiu por 6 semanas consecutivas à medida que os rendimentos dos títulos caíam. Algumas semanas caóticas para os mercados financeiros produziram uma vantagem para os compradores de casas. As taxas de hipoteca estão caindo. A taxa de hipoteca fixa de 30 anos, o empréstimo imobiliário mais popular dos Estados Unidos, caiu para 6,6% na semana passada, de acordo com dados da Freddie Mac. Isso está abaixo de um pico de 7% em janeiro, e o menor da taxa de hipoteca de 30 anos desde dezembro. A taxa de hipoteca fixa de 15 anos também caiu, caindo para 5,7% na semana passada, abaixo do pico de 6,2% no início do ano. Ambas as taxas acabaram de registrar seu sexto declínio semanal consecutivo. A queda levou ao aumento da demanda por empréstimos imobiliários, com os pedidos de hipoteca subindo 11% na semana, encerrada em 7 de março. De acordo com a Mortgage Bankers Association, a atividade de refinanciamento também aumentou, disse o grupo. O índice de refinanciamento do MBA saltou 16% na semana e subiu 90% em relação ao ano anterior. Abre aspas. À medida que entramos na temporada de compras de casas na primavera, o índice de compra foi mais de 4% maior do que há um ano, e a atividade aumentou em todas as categorias de empréstimos. Fecha aspas. Disse o vice-presidente e vice-economista-chefe da MBA, Joel Kahn, em comunicado. O declínio nos custos dos empréstimos foi em grande
parte impulsionado pela queda do rendimento dos títulos, graças a uma mudança de risco dos mercados à medida que os investidores vendem ações e adquirem títulos do governo ultra-seguros. O rendimento do Tesouro de 10 anos, que é uma referência de empréstimos para as taxas de hipoteca, caiu para 4,1% no início de março, o menor desde dezembro, abaixo de um pico de cerca de 4,8% em janeiro. A fuga para um porto seguro do mercado começou há várias semanas, quando os investidores observaram as preocupações com o crescimento nos Estados Unidos e a possibilidade de uma recessão atingir a economia em 2025. Esses temores ganharam força à medida que Trump avançava com suas últimas rodadas de tarifa, com o declínio total da capitalização de mercado do S&P se estendendo para os 5 trilhões de dólares nessa semana. Os investimentos também estão de olho na possibilidade de que o Fed possa cortar as taxas de juros, mais do que o previsto para esse ano, a fim de impulsionar a economia, o que também impactou os custos dos empréstimos. Os mercados estão precificando uma chance de 60% de que o Fed possa cortar as taxas de juros mais 3 ou mais 4 vezes até o final do ano, acima dos 7,4% de um mês atrás, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Interessante. Lembrando que sempre quando os juros aumentam, todos os fundos imobiliários no Brasil, os REITs imobiliários lá nos Estados Unidos sofrem, e eles vão se beneficiar muito com essa queda de taxa de juros. Nesse fato, o Ibovespa, então, como eu falei antes, fechou a 123.863 mil pontos, né? E aí a gente tem também algumas notícias que têm a ver com os Estados Unidos e com o Brasil. Apesar dos memes, né? Exportações de ovos do Brasil dispararam em meio à maior demanda dos Estados Unidos. Notícia da Reuters. Os preços dos ovos atingiram um recorde nos Estados Unidos em meio a um surto de gripe aviária, forçando o país a recorrer às importações e beneficiando os fornecedores do Brasil. As exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos frescos e processados, aumentaram 57,5% em fevereiro, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, nesta quarta-feira, citando a maior demanda dos Estados Unidos. No total, 2.527 toneladas foram embarcadas no segundo mês do ano, em comparação com os 1.604 no mesmo período do ano passado. Os embarques brasileiros de ovos totalizaram 4,9 trilhões, ou melhor, milhões de dólares em valor, 63,2% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os preços dos ovos atingiram um recorde nos Estados Unidos em meio a surtos de gripe aviária, forçando o país a recorrer a importações e beneficiando fornecedores do Brasil, que também é o maior exportador de carne de frango do mundo. Nos 2 primeiros meses de 2025, o país exportou 4.884 toneladas, um aumento de 38%. No mesmo período, a receita de exportação aumentou 41,8%, chegando a 9,1 milhões de dólares. A associação informou que o principal destino das exportações, os Emirados Árabes Unidos, importou 548 toneladas em fevereiro, uma queda de 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, vieram os Estados Unidos com 503 toneladas no mês passado, um aumento de 93,4%. O México, que recentemente abriu suas portas para os ovos brasileiros, importou 252 toneladas. O Japão, com 215 toneladas, aumentou as importações em 111,3%, informou a associação. Até recentemente, o Brasil só podia exportar ovos para a produção de ração animal nos Estados Unidos, disse Ricardo Santin, presidente da associação, à Reuters, em uma entrevista recente. A partir de janeiro, os Estados Unidos começaram a emitir novas autorizações para permitir a importação de ovos brasileiros para processamento nos Estados Unidos, para consumo humano. Os ovos brasileiros não podem ser vendidos diretamente aos consumidores dos Estados Unidos, disse ele. O Brasil produziu 57 bilhões de ovos em 2024 e espera-se que produza 59 bilhões em 2025, observou Santin, acrescentando que as exportações representam menos de 1% da produção doméstica. O recorde histórico de exportação de ovos no Brasil foi em 2009, quando foram embarcadas 37 mil toneladas.
Este ano, a associação estima exportações na faixa de 30 mil a 35 mil toneladas, disse Santin na entrevista. E não só essa notícia importante do Brasil com relação aos Estados Unidos. O governo estuda resposta às tarifas dos Estados Unidos até na OMC, mas não vai retaliar de imediato. Notícia da Reuters também. O governo brasileiro avaliará todas as possibilidades de ação no campo do comércio exterior em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos às importações norte-americanas de aço e alumínio, mas não adotará medidas retaliatórias de imediato, disseram autoridades nesta quarta-feira. Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disseram que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamenta a imposição de tarifas pelo presidente norte-americano Donald Trump e considera, entre aspas, injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, fecha aspas. Abre aspas. Em reuniões já previstas para as próximas semanas, avaliará todas as possibilidades de ações no campo do comércio exterior com vista a contrarrestar é isso mesmo, os efeitos nocivos das medidas norte-americanas, bem como defender os legítimos interesses nacionais, inclusive junto à Organização Mundial do Comércio, fecha aspas, afirmam as pastas. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não haverá uma retaliação imediata do Brasil após a decisão do governo norte-americano de levar adiante as tarifas adicionais sobre o aço e alumínio. O titular da Fazenda ressaltou que Lula pediu calma na análise do tema. Abre aspas. Nós não vamos proceder assim, com retaliação imediata, por orientação do presidente da República, fecha aspas, disse Haddad em entrevista a jornalistas após receber representantes do Aço Brasil, entidade que reúne o setor siderúrgico brasileiro. Abre aspas. O presidente Lula falou, olha, muita calma nessa hora. Nós já negociamos outras vezes, até em condições muito mais desfavoráveis do que essa, acrescentou. O governo brasileiro conseguiu abrir um canal de negociação com os norte-americanos depois de conversas na semana passada entre o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e também entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o representante de comércio norte-americano, Jamieson Green. Fontes ouvidas pela Reuters lembraram, no entanto, que uma primeira reunião técnica entre o Brasil e os Estados Unidos ainda não aconteceu de forma virtual. Em entrevista a jornalistas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a reunião sobre o tema entre os dois governos está prevista para sexta-feira, ressaltando que Lula apenas tomará uma decisão após o encontro. Abre aspas. Tem uma reunião sexta entre o Alckmin e os representantes do governo norte-americano para discutir essa questão. E o presidente resolveu só tomar uma posição ou medida após essa reunião, acreditando que possa chegar a um entendimento, fecha aspas, afirmou. Em nota, o Instituto Aço Brasil manifestou esperança em uma negociação com as autoridades norte-americanas em busca de manter o sistema de cotas de exportação do aço brasileiro com isenção. O Instituto Aço Brasil e as empresas associadas mantém a expectativa de que, com a abertura do canal de diálogo pelo governo brasileiro com o governo norte-americano, seja possível prosseguir com as negociações para restabelecer as bases do sistema de importação construído no primeiro governo de Donald Trump com o Brasil, em 2018, e que vigorará até esta terça-feira, disse a entidade em nota. Nesta quarta-feira, entrou em vigor o aumento das tarifas de Trump para 25% sobre todas as importações de aço e alumínio dos Estados Unidos, depois que expiraram isenções anteriores, cotas isentas de impostos e exclusões de produtos. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. O governo brasileiro pediu que o início da aplicação da tarifa contra o país fosse adiado, o que Lutnick e Green prometeram levar a Trump. O governo também pretende tentar, nas negociações, manter as cotas atuais de exportações sem tarifas para o aço, etanol e madeira. Uma das fontes ouvidas pela Reuters ressaltou que o governo norte-americano já declarou que novas tarifas sobre outros setores devem ser anunciadas em 2 de abril, e o Brasil foi inclusive citado especificamente em 2 produtos,
etanol e madeira. Há um temor sobre o impacto que essas novas tarifas podem trazer sobre o Brasil, já que informações divulgadas pela Casa Branca de que o governo norte-americano planeja uma tarifa única para cada país que aplica tarifas contra os Estados Unidos poderia impactar o comércio bilateral como um todo, não apenas um setor específico. Abre aspas. A melhor opção é sempre negociar. Se você faz uma retaliação imediata, pode prejudicar ainda mais a própria indústria brasileira, fecha aspas, disse uma das fontes. Abre aspas. Especialmente consideramos que novas medidas podem vir por aí, fecha aspas. Uma decisão sobre retaliação dessa fonte, disse essa fonte, só deve vir depois que todas as alternativas forem esgotadas, e não deve envolver apenas o executivo, mas também os setores a serem afetados e o Congresso. Abre aspas. Precisa ser uma decisão conjunta até mostrar que tentamos todo o possível, disse. Nas negociações, o governo brasileiro quer tentar mostrar que não apenas o Brasil tem déficit no comércio bilateral com os Estados Unidos, como também a tarifa média aplicada pelo Brasil, de 2,75%, é inferior à média que os Estados Unidos aplicam ao país, que chega a 3,5%. Abre aspas. É até um mau exemplo você impor tarifas a um país com quem você tem superávit. Qual incentivo aqueles que têm com os Estados Unidos têm déficit vão ter para mudar? Disse outra fonte que antecipa negociações. O negócio tá pegando. Vamos lá. Vamos ter que voltar aqui, né? Vamos voltar aqui nos estoques, criptomoedas, os ETFs. Temos notícias dos ETFs ali importante. Nos ETFs, nós temos aí alta da TSLL, com 15% de alta, TQQQ, com 3,42%, SOXL também alta de 5,11%, MSTU 1,47% e SPXS caindo 1,48%. Dentre as maiores altas, de novo, parece que está travado isso aqui, está todo dia subindo 1.500%, né? Aqui fundos mútuos não. Vamos aqui para uma notícia interessante de ETFs, né? Aqui do ETF.com, notícia do ETF.com. ETFs de ações oscilam à medida que os investidores avaliam dados e tarifas do IPC. Os mercados se recuperaram na quarta-feira com dados de inflação mais fracos, mas os investidores permanecem no limite, já que a guerra comercial do presidente Trump ameaça o crescimento. O S&P continua a flertar com o território de correção, já que os investidores usaram um rally matinal para vender. Ao mesmo tempo, as preocupações com a guerra comercial em curso continuaram sendo uma saliência importante no mercado, embora investidores tenham recebido um breve alívio após a divulgação dos últimos dados de inflação do preço ao consumidor dos Estados Unidos. O núcleo do CPI subiu 0,2% mês a mês em fevereiro, de acordo com o Bureau of Labor Statistics, um pouco abaixo dos 0,3% que os economistas esperaram. Um número mais suave do que o esperado foi um alívio bem-vindo, especialmente após o salto surpresa de 0,4% em janeiro no núcleo do IPC. Em uma base anual, o núcleo do CPI, no caso o IPC, aumentou 3,1%, também abaixo da previsão de 3,2% e abaixo da leitura de 3,3% de janeiro. O mercado inicialmente reagiu positivamente, com o SPDR e o SPDR que o SPY, na verdade, que ele replica o S&P 500, saltando 1,1% na abertura, já que os investidores viraram os dados como sinal de que o Federal Reserve, o Fed, pode ter mais espaço para cortar as taxas de juros. No entanto, no meio da manhã, o ETF havia reduzido seus ganhos. Esperança de corte de taxas versus incerteza da guerra comercial. Nas últimas semanas, as expectativas de que o Fed corte as taxas ganharam força, com investidores esperando que o Banco Central possa intervir para apoiar a economia em meio a eventos contrários da guerra comercial em várias frentes do governo Trump. Mas, alguns analistas pediram cautela. Os dados de inflação de fevereiro são retrospectivos e as tarifas de Trump podem pressionar os preços ao consumidor nos próximos meses, potencialmente deixando o Fed hesitante em afrouxar a política. Em última análise, se e enquanto o Fed cortará as taxas,
dependerá do cabo de guerra em andamento entre as preocupações com a inflação e o crescimento econômico. O mercado de títulos sinaliza perspectiva mista. Além da volatilidade das ações, essa dinâmica de empurra e puxa também ficou evidente no mercado de títulos. Apesar do relatório de inflação moderado, os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram 3 pontos base para 4,3%, enquanto o ETF-IEF caiu fracionadamente. Uma possível explicação é que a inflação mais baixa aumenta a probabilidade de corte de taxa do Fed, reduzindo o risco de desaceleração econômica ou recessão, inclinando a curva de rendimentos. Alternativamente, os investidores em títulos podem estar olhando além dos dados de fevereiro e precificando o potencial de inflação mais alto nos próximos meses. Analisar o sentimento do mercado de títulos continua complicado. Os rendimentos caíram de 4,57% no início do ano, mas permanece bem dentro da sua faixa de vários anos. Ao contrário dos sinais mistos nos títulos, a reação do mercado de ações tem sido muito mais fácil de ler. Os investidores continuam ansiosos com o impacto das políticas comerciais de Trump nos lucros corporativos e no crescimento econômico. As próximas semanas são cruciais. Se o Fed intervirá para amolecer a economia, dependerá em grande parte como as tarifas impactaram não apenas o crescimento, mas também a inflação. E aí, para finalizar, nós temos notícias também dos REITs, que ontem não tinha nada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no como é que fecharam os REITs. O OP ontem fechou em baixa de 8%, hoje está subindo 10,39%. SBC subindo aí 8,71%. O DIO está sempre aqui entre as altas e baixas, subindo hoje 8,57%. BRT subindo 5,89%. CXW subindo 5,62%. E o MPW subindo 5,25%. Entre as maiores baixas, só SQFT caindo 6,35%, o INN, que é muito conhecido nos Estados Unidos, caindo 5,49%, o ONL caindo 4,9%, LAMR caindo 3,81%, o PARC caindo, PK caindo 3,36% e o TCI caindo 3,25%. Aqui são os mais populares, né, os maiores lucros, os maiores ROIs e as maiores altas. Status Invest, os dados deles. Pessoal, então assim, gostaria de informar vocês que hoje nós estamos aí finalizando essas informações. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Se você não está inscrito, por favor, inscreva-se no canal para ajudar a gente no comecinho aí. Nós vemos esse mercado americano, mercado brasileiro todo dia. E como a gente estuda isso todo dia, nós achamos interessante trazer para vocês também, para que vocês possam ouvir isso num podcast, no carro, voltando para casa, no ônibus, para quem está com fone de ouvido aí, ouvindo e aproveitando melhor esse tempo que não tem como a gente acelerar, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!